Você sabia que tem farmácia no mercado chegando a pagar R$ 4.000 a mais de imposto além do que é devido? Pois é. No programa de hoje, você vai entender como evitar esse desperdício e como fazer a classificação correta dos produtos. Está começando mais um Ed Farmácia, não saia daí. Olá, seja bem-vindo, mais um Ed Farmácia no ar, aquele recado de sempre, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações de todos os próximos programas e não perder nada. A pauta hoje é: pagar imposto nunca é bom, pagar errado, pior ainda. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o consultor do Canal Farma na área de classificação fiscal de produtos e tributos aplicados ao varejo e atualmente diretor da Avante Fiscal, Wagner Tavares. Wagner, seja bem-vindo ao Ed Farmácia. Obrigado, Viviane. Vamos lá, vamos tentar ajudar aí da melhor forma os nossos colegas empresários de farmácia. Esse assunto é um assunto meio chatinho, né? Falar de imposto, pagar imposto nunca é bom, né, Wagner? Conta pra gente por que o empresário do Canal Farma anda pagando imposto de forma errada. Viviane, é simples. O empresário de farmácia ele está muito preocupado com suas atribuições na compra de mercadorias, na venda de mercadorias, nas operações de loja. Então ele não está preocupado ou preparado para entender essas regras tributárias. E que provavelmente são muitas e complexas, né? Exato. Então eu digo que sempre a origem do pagamento indevido está na entrada de mercadorias. Ou seja, quando ele recebe os seus produtos, ele tem que dar entrada com a classificação correta. Então essa é a grande dor do empresário hoje de farmácia ou de qualquer varejo no segmento. Eu ia te perguntar na sequência por que os erros acontecem. Então é por isso? É porque quando a mercadoria chega na farmácia, ela é classificada de forma errada? Exatamente. O empresário, quando recebe o XML de compra, a nota fiscal de compra, já vem a classificação feita pela indústria ou pela distribuidora. No caso de farmácia, vamos dizer que 99% seja o distribuidor. E muitas vezes, ou por negligência, ou por desconhecimento, eles não classificam corretamente. E aí o empresário de farmácia, ao receber essa nota fiscal, não tem uma equipe preparada para poder fazer a crítica na entrada da nota, acaba importando esse XML e colocando no seu cadastro de produto as informações erradas. Essa é a origem. A classificação do produto vem na nota, uma numeração, é uma pergunta de leiga, só para eu entender mesmo, a classificação vem ali na nota, o produto tal, o medicamento X, o número de classificação é esse. Aí a pessoa na farmácia recebe, não confere se aquele produto realmente tem aquela numeração, cadastra no sistema e começa a vender. Exatamente. É isso, e a partir daí começa a pagar errado. Isso. Essa numeração chama-se NCM. Todos os produtos têm uma NCM. É através da NCM que todos os tributos estão vinculados. Tanto PIS, CONFINS e IPI, todos eles estão vinculados à NCM. Então, se você tem uma NCM errada ao produto, certamente ele vai ser calculado o imposto indevidamente também. E isso tem acontecido com frequência. É comum, é recorrente isso. É muito comum, isso. Muito comum. A gente percebe hoje, pelo menos nos clientes que nós atendemos, e 99% são todos errados. Você tem algum case, algum exemplo, assim, Viviane, cheguei numa farmácia, fiz um estudo e descobri que num mês essa farmácia pagou, sei lá, tantos mil a mais de imposto que não seria necessário. Você tem um exemplo assim? Temos vários, mas eu vou dar um só, que é bem significativo. Porque quando a gente mostra o número, né, Wagner? Acho que até o empresário consegue dimensionar aí o perigo disso. Exatamente. Né? Nós temos um cliente em Nova Friburgo, onde ele pagava mais todo mês, próximo de R$4.000. Era 3.800 e poucos reais mensalmente que ele pagava. Coisa. Imagina isso num ano. Não, é um absurdo. E aí nós fizemos a correta classificação para ele, ajustamos todos os cadastros dele, e ele passou a ter essa economia, ou seja, passou a economizar próximo de R$4.000 por mês. Interessante. Em relação ao ICMS, a gente estava conversando anteriormente, você chegou a comentar comigo que a farmácia costuma pagar o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
em duplicidade. Explica pra gente por que isso ocorre. Não é que ele costume pagar. Se o cadastro está errado, há uma grande possibilidade dele estar pagando o tributo, sendo bitributado. Porque ele paga quando compra e paga quando compra e quando vende, Exato. é isso? Vamos dizer que 90% da mercadoria que a farmácia vende já é por substituição tributária. Logo, quando ele compra a mercadoria, ele já pagou o ICMS. Se ele der entrada nesses produtos errado, dizendo que esse produto é tributado normalmente, ele vai pagar na hora que vende. Então, ele pagou quando entrou e vai pagar na saída. É aí que está um grande problema das farmácias hoje no pagamento do imposto. Só uma curiosidade, quem na farmácia costuma fazer o recebimento dessa mercadoria e a importação do arquivo, o cadastro dos produtos? É um profissional da área ou é alguém que gerencia estoque? Porque precisa conhecer, né? Geralmente as farmácias aproveitam a mão de obra que ela já tem para poder dar entrada em notas. Então, eles não contratam uma pessoa com uma experiência e com conhecimento em classificação fiscal de produtos. Entendi, por isso os erros Então, acontecem. eles nem criticam a nota. Do jeito que chega, ele entra. Ali deveria fazer um filtro, deveria analisar a NCM de cada produto e ver onde é que estão os erros. E como não existe essa qualificação, o profissional não tem essa expertise e acaba cometendo erro e colocando no cadastro de produto a classificação errada. Uma pausa para o nosso patrocinador. O programa de hoje é um oferecimento da Farma Contábil. Wagner, você comentou que também há equívocos no pagamento de PIS e COFINS. Quais seriam esses equívocos? Da mesma forma, Viviane, no pagamento, os impostos são tributados da mesma forma. O PIS e COFINS tem os que são tributados e tem os que são monofásicos. Esses que são Tem uma historinha aí de lista positiva, negativa e neutra. Exatamente. Neutra. A lista positiva e negativa são os monofásicos. A lista neutra são os tributados de PIS e COFINS. Então, a farmácia, quando recebe esses produtos na nota fiscal, a NCM vai dizer se o produto é monofásico ou tributado, ou seja, se ele paga PIS e COFINS ou não. Por desconhecimento do dono da farmácia, por desconhecimento daquele que dá entrada na nota, ele acaba aceitando a tributação que vem na nota fiscal de entrada e colocando no seu cadastro a tributação errada. Então, o paralelo é a mesma coisa, ICMS, PIS e COFINS. O ICMS é por ST, já foi pago antecipadamente, o PIS e COFINS é monofásico, não cabe à farmácia pagar PIS e COFINS, pois, como o próprio nome diz, monofásico. Só uma fase da cadeia que paga, que é a indústria. Então, a farmácia não tem que pagar. E por erro de cadastro, de classificação errada, tem muita farmácia pagando PIS e COFINS quando não deveria pagar. ST é substituição tributária, quando a farmácia paga na compra da mercadoria. Isso. Né? Só para... Exatamente. Tá. Em relação à devolução ou troca de produtos, quais são os erros que as farmácias estão cometendo? Esse é um caso bem interessante, porque a gente, quando visita os nossos clientes, a gente percebe que quando um cliente compra um produto e ele vem fazer a devolução desse produto, o empresário de farmácia apenas vai no caixa, acerta o caixa e acerta o estoque. Ou seja, ele fez um processo gerencial. Acertei meu caixa, acertei meu estoque. Não fez um processo tributário. Não fez o processo contábil. Contábil, que seria... Emitir a DANF de devolução. Se ele vendeu, ele disse para o Cefaz que aquele produto foi vendido. Então, o Cefaz vai cobrar dele o tributo. Se ele recebeu de volta como devolução e não informou o Cefaz que aquele produto foi devolvido... Ele vai pagar imposto. Quando ele vender, ele vai pagar imposto novamente, de novo. Ele pagou o imposto de uma mercadoria que, na verdade, ele não vendeu, foi devolvida. Exatamente. Então, a gente sempre orienta, faça o DANF de devolução. Então, muitos empresários hoje desconhecem, é trabalhoso. Mas se não fizer, perde dinheiro. Mas, Viviane, né? se você for ao longo do ano somar quanto você teve de devolução, se você tivesse feito esse processo... Você tem também um cálculo assim para dar exemplo para a gente de algum cliente? Nesse caso eu não tenho essa estatística, mas a gente sabe que farmácia tem muita devolução.
entrega em domicílio, tem muita devolução, ou porque o troco foi errado. E troca de produto também, porque suponhamos que uma consumidora quer trocar um shampoo do mais barato para o mais caro, ou do mais caro para o mais barato. Eu não sei como funciona. Deve ser necessário fazer também uma correção aí no imposto, não? Isso. Nesse caso, quando o cliente ainda está na loja, ele consegue fazer um cancelamento da venda. Aí não há problema. Nós estamos nos referindo aqui à devolução. Devolução. Na devolução é quando você já perdeu o prazo do cancelamento e aí você tem a obrigação de fazer uma DANF de devolução, ou seja, você está informando para o Cefaz que aquela mercadoria foi devolvida. Então você tem a restituição do imposto. Entendi. Wagner, o nosso tempo, infelizmente, é curtinho. A gente já vai precisar encerrar, mas antes a sua dica, o seu recado final para quem está nos assistindo. O que eu posso dizer para os nossos colegas empresários de farmácia não apoiem suas estratégias em sonegação, né? A gente percebe muito que o empresário hoje ainda se utiliza do mecanismo de deixar de pagar imposto por achar que a carga tributária é muito pesada e não aguento pagar tanto imposto. Eu até entendo e concordo com isso, mas pior do que isso é você ser pego numa auditoria fiscal, seja da Receita Federal, seja do Cefaz, e você talvez ter que vender o seu negócio para pagar as multas, porque são muito pesadas. Muito altas. Outra coisa, Viviane, é crime contra a ordem tributária. Ou seja, além de você pagar o que deixou de ser pago, você vai ser multado pelo ato de deixar de pagar e, dependendo do cenário, você ainda pode ser criminalizado por estar descumprindo a ordem tributária. Então, a dica que eu digo é essa: não apoiem suas estratégias em sonegação. Se você quer o seu negócio por muito tempo, por muitos anos, faça o que é correto. Você tem como economizar legalmente. Dá para trabalhar economizando e ganhando dinheiro de forma legal. Porque se você faz de forma legal, tendo mecanismos e sistemas que te ajudem na classificação de mercadorias, você vai ver que dá para economizar e dá para ganhar dinheiro. Obrigada, foi ótimo. Então, obrigado a vocês. Obrigada a você pela audiência. Antes de ir embora, dê um like, compartilhe esse conteúdo nas redes sociais e a gente se vê no próximo programa. Tchau. Raindrops fall